Deus. Boa noite, igreja. Amém. A paz do Senhor. Você já sorriu para a pessoa que está ao seu lado? Não quem veio com você. Não quem veio com você. A pessoa que está atrás, que você ainda não viu. Quem veio com você, você já falou, já sorriu, já cumprimentou. Já teve durante o dia. Agora quem está atrás, quem está na frente. Talvez você não viu durante a semana. Dê um sorriso. Uma paz do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa de Deus, rever nossos irmãos, nos alegrarmos, né? Ver aqueles que às vezes durante a semana a gente não consegue ver, a gente às vezes só passa, dá paz do Senhor, irmão. Mas não consegue parar, dar um sorriso, dar uma palavra. E é para isso que nós estamos aqui também, irmãos. Para juntos adorarmos ao Senhor e rever a cada um de nós, porque nós somos uma família. E se nós somos uma família, nós temos que nos reunir, né? Não todos os dias, que a gente não consegue, mas sempre que pudermos estarmos juntos, adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Então, que bom que você veio, que bom que você está neste lugar, na casa do nosso Pai, né? Você está no melhor lugar, né? A gente sabe e entende que o melhor lugar é estar no centro da vontade do Senhor, mas para estarmos fisicamente é o melhor lugar de estarmos. É um lugar onde nós professamos a mesma fé, nós entendemos o mover, o trabalhar do Espírito Santo. Porque quando nós estamos em outro lugar, as outras pessoas que estão conosco não entendem. Muitas vezes o que nós falamos, como nós vivemos, por que nós agimos daquela forma. E aqui não, aqui nós conhecemos a verdade. Nós sabemos, nós entendemos os propósitos, os motivos do Senhor, o mover dele sobre nós, né? Então é bom estarmos na casa do Senhor. É bom celebrarmos a Deus em unidade, em família, junto com nossos irmãos. É muito bom, é maravilhoso estarmos aqui. E que você esteja feliz por estar na casa do Senhor nessa noite. Celebrar o nome do Senhor e rever os irmãos. A palavra de Deus diz em João 12, 44. João 12, 44, meus irmãos. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê, e em mim não fique na escuridão. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Nós somos encontrados pela luz, pela salvação. Ele veio para nos encontrar. Quem foi encontrado pelo Senhor? Quem foi achado por Ele? Se coloque de pé, nós vamos celebrar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Nós exaltamos o teu santo nome, ó Deus. Nós cremos e sabemos que tu já estás neste lugar. Nós cremos e sabemos que a tua presença já está sobre nós, Senhor. Que a tua graça, o teu poder, o teu mover está neste lugar. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para celebrarmos o teu santo nome. Para celebrarmos a ti, Senhor, em unidade com os nossos irmãos. Obrigada, Jesus, por essa graça de estarmos aqui. Nos colocamos na tua presença, Senhor. Nos colocamos na tua presença, ó Deus. E nós te pedimos que a tua presença permaneça neste lugar. Nós te convidamos a permanecer neste lugar, nesse ambiente, Senhor. Que tu possa transformar esse ambiente nessa noite. Se há pessoas tristes neste lugar, que elas possam ser renovadas. Se há pessoas, Senhor, sem esperança, se há alguém sem fé, Senhor, se há alguém que não está se sentindo amado neste lugar, que ela possa se sentir amada pelo teu Senhor, pelo nosso Senhor nessa noite. Em nome de Jesus nós clamamos a ti, Senhor. Todas as barreiras venham ser quebradas nessa noite. Todo mal que tem atormentado as mentes venham ser derrubadas nessa noite, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos em teu nome, Senhor. E nós sabemos que tu estás neste lugar. Nós sabemos que tu estás neste lugar, Jesus. Então nós queremos sentir a tua presença aqui, Pai.
Se há alguém que ainda não sentiu a tua presença, que nessa noite venha a ser tocado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Visita cada coração nessa noite. Oh, Senhor, Tu conhece a cada um de nós. Tu conhece a cada um de nós, Senhor. Tu sabes o que está no nosso coração. Tu sabes o que está em nosso pensamento nesse momento, Senhor. Restaura a nossa fé, Jesus. Restaura a nossa visão, Senhor. Espírito Santo, venha nos tocar nessa noite. Que não venha ser apenas um culto de domingo, mas, Senhor, um culto onde possamos ser renovados pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. E nós celebramos a Ti, porque Tu estás neste lugar. Amém. Aleluia. Aleluia. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em Teu amor. Declare que não há nada, não há nada, nada, não há nada, nada melhor, não há nada. Diga, eu não tenho medo, eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e nós cremos. Nós cremos que em Teu nome há todo o poder, Jesus. Nós cremos que em Teu nome há todo o poder, Senhor. Não existe muralhas que fiquem de pé diante do Teu poder, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. Cante comigo, diz: Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, Tu és o Deus. Yahvé, o grande eu sou. Declare que há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. E em Teu nome as muralhas. Oh, nós declaramos que há poder, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E em Teu nome as muralhas cairão. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor, Ele é. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus. Declare. Nós cremos em Teu nome, Senhor. E em Teu nome as muralhas cairão. Declare que há poder, há poder. Oh, nós te adoramos, Senhor. E há poder no nome de Jesus. E em Teu nome as muralhas cairão. Erga sua voz. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao Teu falar. Teu nome é maior. O Teu nome é grande, Senhor. Teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao Teu falar. Teu nome é maior. E há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. E em Teu nome as muralhas. Oh, nós cremos que há poder, Jesus. Há poder no nome de Jesus.
adoramos, Senhor. Nós cremos em Teu nome, Jesus. Nós cremos que Tu és o único e suficiente Salvador. Oh, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós Te adoramos porque sabemos que Tu estás neste lugar. Aleluia! Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, aleluia. Oh, nós Te adoramos, Jesus. Oh, nós Te exaltamos, Senhor. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Esther faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. O braço forte do Senhor, eu creio. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. E ouçamos, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem, um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas.
descanso, a cura, a recompensa vem. Ele está neste lugar. Oh, você que vem buscar o escape do Senhor para a sua vida, creia que Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Ele veio aqui, Ele está aqui. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Sem demora, oh, sem demora. Oh, o Senhor não se atrasa em nenhum momento. Oh, o escape do Senhor está neste lugar. Há vidas que precisam nessa noite. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ele está aqui, se movendo em mim. Ele está aqui, se movendo em ti. Ele está aqui. Nós cremos em ti, Senhor. Ele está aqui, se move em mim. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso do Senhor vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Tua presença é doce neste lugar, Jesus. Tua presença está neste lugar, Senhor. E ela é tudo que eu quero. Ela é tudo que eu preciso. Oh, eu preciso de ti, Jesus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Não fique de olhos abertos. Não fique de olhos abertos neste lugar. Sinta a doce presença do Senhor. Sinta a doce presença dEle. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Oh, Ele está se movendo
movendo aqui. Jesus, eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Tua presença é tudo que eu quero, Senhor. Tua presença é tudo que eu quero, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, move nossos corações nessa noite. Quebranta os nossos corações nessa noite. Quebranta os corações, Senhor, há corações endurecidos. Cante isso pra Ele. Escuta o meu clamor,
ar que eu respiro, preciso de ti. Só igreja, declaramos mais uma vez: distante de ti, Senhor, não posso viver, não. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, Jesus. A paz do Senhor a todos. Podemos sentar, por gentileza. E podem abrir as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sabia que nós estamos vivendo os últimos dias? Você sabia quando começou os últimos dias? Os últimos dias começaram na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Capítulo 2, versículo 14 de Atos, na pregação de Pedro, agora empoderado pelo Espírito Santo, ele diz que aconteceu como previu o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, desde a descida do Espírito Santo, a igreja começou a viver os seus últimos dias. Por quê? Porque sem Ele nós não teríamos força para viver os últimos dias. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria prevalecido até hoje nesses últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai fortalecer a igreja para que ela viva os últimos dias até a volta do Senhor Jesus. Amém?
Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Assim, pois, Paulo começa essa sessão querendo vincular ao que ele falou antes. O apóstolo Paulo tinha falado da humilhação de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado na forma de homem, reconhecido na figura humana, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de falar isso, Paulo diz assim: assim, pois. Depois de falar da humilhação de Cristo e da obediência de Cristo, ele diz assim: ó, por isso, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência. Depois que falou do exemplo de Cristo, falando da sua humilhação e exaltação, Paulo exorta a igreja à obediência e à humildade. Depois de pegar Cristo como exemplo, ele chama a igreja para seguir esse exemplo. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. O exemplo de Cristo tem que ser o nosso maior estímulo. Paulo exorta os crentes a olharem o exemplo de Cristo e terem o mesmo sentimento que ouvem nele. Filipenses 2:5, Paulo diz assim, ó: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou querer tomar o lugar, mas humilhou-se. Paulo, ele liga a obediência de Jesus com a nossa obediência. Assim como ele foi obediente, vocês sejam obedientes. Assim como ele se humilhou, vocês se humilhem. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, os cristãos também devem obedecer. O que nós crentes precisa refletir no nosso dia a dia, como luzeiro do mundo. Nós precisamos refletir aquilo que nós somos. A doutrina sempre tem propósitos práticos.
Esse é o objetivo da doutrina cristã. O Filho de Deus desceu da glória para a vergonha da cruz, e isso por amor de nós pecadores. O que você veio fazer aqui? Sempre que você vem aqui, você recebe uma repreensão. Por que você volta aqui? Sempre que você vem aqui, tem uma palavra de repreensão da parte de Deus. Mesmo você sendo crente, mesmo você crendo no que você crê. Por que você volta aqui? Era para não voltar mais. Vou para lá. É mais um sermão, é mais uma repreensão. Mas você está aqui porque o que esse mundo tem para oferecer não satisfaz mais o seu coração. Você tem desejo por algo mais, e esse algo mais só Deus pode nos oferecer, mas Ele precisa estar nos repreendendo para que a gente possa alcançar esse algo mais que Ele tem para nós. A obediência cristã não depende das circunstâncias, não depende das pessoas que estão à nossa volta. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Vocês obedeceram quando eu estava aí, agora eu quero que vocês obedeçam muito mais, eu não estando aí. Porque parece que existia contenda dentro da igreja. Quando Paulo se ausentou, eles parece que perderam o temor. O temor deles estava em Paulo e não na presença de Deus. Ele deveria pôr sua confiança em Deus e não na presença do apóstolo entre eles. Nossa obediência independe das circunstâncias e das pessoas. A nossa obediência depende da presença de Deus, onisciente, onipresente no dia a dia de nossas vidas. A sua fidelidade à sua esposa independe da presença, se a tua mulher está onde você está ou não está. Depende que você sabe que ela não está, mas Deus está ali. A sua justiça, os seus atos de justiça não dependem de quem está olhando ou deixando de olhar. Depende que você sabe que Deus está olhando. E Paulo diz: obedeçam mais. A minha presença não pode ser o motivador, aquilo que motiva vocês. O que motiva de vocês tem que ser a presença de Deus no meio de vocês. Paulo fala da salvação recebida por eles. E ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. A salvação Deus nos deu de presente, é de graça. Ninguém fez nada aqui para conquistar a salvação. A salvação é nossa, não por direito de conquista, mas por uma dádiva imerecida. Imerecida. Quando o apóstolo Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo que ela é nossa porque nos foi dada. Desenvolvei o quê? A vossa salvação. Desenvolvei o quê? Aquilo que Deus tem para dar para vocês. Não, Ele já deu. Agora desenvolve isso. Desenvolve essa salvação. A nossa salvação foi comprada por um alto preço. 1 Pedro, capítulo 1, 18, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Ouro e prata não poderiam. Se vocês conquistassem o mundo inteiro não seria possível comprar a alma de vocês. Então, não temos mérito, é Cristo com seu sangue. E como que a gente desenvolve a nossa salvação? Entendendo a soberania de Deus. Entendendo que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Entendendo que não fizemos nada para ser salvo,
não fizemos nada para receber a salvação, mas isso não anula a nossa responsabilidade de desenvolver aquilo que Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu não pode ficar estagnado, tem que ser desenvolvido. O versículo 2 não diz assim, trabalhai para a vossa salvação, mas desenvolvei a vossa salvação. Não é assim, você tem que trabalhar para ser salvo, você tem que se esforçar para ser salvo. Não, é desenvolver a salvação. Porque isso Deus já deu de graça para você. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nela. Deus vem, trabalha a salvação em você. Consuma e agora você vai desenvolver aquilo, amém? Todo mundo que sabe que salvação não é por obras, meu Deus. Mas às vezes a gente se perde nisso aí. Às vezes a gente faz do nosso esforço algo que não é para desenvolver aquilo que a gente ganhou, é para tentar conquistar e merecer e não perder. Às vezes a gente se perde nisso aí, tem que tomar cuidado. O fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. Ele nos deu. Nós estamos caminhando como salvos, mas não podemos caminhar pacificamente. Existe algo a ser feito, existe algo a desenvolver em nossas vidas. A salvação é de Deus, é nos dado de graça. Nós precisamos desenvolvê-la. Capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim, eu plantei, Apolo regou, apóstolo Paulo falando, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Louvor de Deus, edifício de Deus, sois vós. A gente tem que entender salvação e galardão, tá? Vai existir galardão? O que é isso? Não sei, não faço ideia, mas vai ter. Vai ter para aqueles que se desenvolveram mais, vai ter para aqueles que fizeram mais com fidelidade, né? Não para benefício próprio, e para aqueles que deixa a salvação me levar, a salvação leva eu. Vai ter que ter, irmão. Porque tem gente que recebe algo tão gracioso e não faz nada para desenvolver aquilo. Não faz nada para colocar em prática aquilo que recebeu. 1 Coríntios capítulo 1, 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura o quê? Da pregação. A sabedoria do mundo não poderia nos salvar. Aprove a Deus o quê? Salvar aqueles que Ele escolheu pelo quê? Pela loucura da pregação. Por isso que aqueles que não são escolhidos, eles ouvem a pregação e a loucura. Mas para aqueles que são escolhidos e vão sendo salvos, o que é? É poder de Deus para a salvação. Então o que você tem feito com a sua salvação? Você tem usado isso que para os outros é loucura, mas para pregar para as pessoas isso? Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento. Isso faz parte da nossa obediência. Falar para as pessoas dessa loucura que nos alcançou. Um Deus crucificado, um Deus açoitado, um Deus derramando o seu sangue na cruz e todo mundo olhando. Salvou os outros, por que não salva-se a si mesmo? Loucura isso aí. Como assim um Deus todo poderoso vem e se deixa pendurar numa cruz para morrer? Mas quem convenceu você que isso aí não é loucura? Você sabe quem convenceu você? Você sabe que você crê nisso porque teve algo, uma motivação maior para você crer nisso. E não foi sabedoria humana, foi sabedoria de Deus, do Espírito Santo que veio e te convenceu desta realidade. E você tem responsabilidade sim
de pregar, desenvolver a sua salvação pregando esse evangelho para as pessoas. Romanos 13, 11 diz assim, ó: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ele não está falando para quem não é crente, não. Ele está falando para crentes que estão dormindo. Quando ele diz volta ao primeiro amor, ele não fala para quem não é crente, ele fala para crente que deixou o primeiro amor, se relaxou, ele assim, volta lá, lembra quando começou? Tu começou bem, daqui a pouco tu foi te relaxando e perdeu o amor pelas almas. Volta lá no primeiro amor. É a mesma coisa aqui, ó. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Nós estamos vivendo os últimos dias. Desperta do sono. Desenvolve isso que Deus te deu. Tem algo a ser desenvolvido em nós. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Bia, cada dia que passa mais você se aproxima da volta de Jesus. Cada dia que passa mais próximo está a volta de Jesus. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura de luz. Comportemos-nos com decência. Está falando para crente, irmão. Como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. O pecado tem que ser um acidente em nossas vidas, não pode ser algo premeditado. As obras da carne tem que ser um acidente que veio, mas não era fiz algo que foi obra da carne, mas foi um acidente, não premeditei aquilo. Sabe quando você começa a premeditar em algo e você começa a pensar, pô, isso é uma obra da carne. Eu tenho que parar de pensar nisso. Eu tenho que parar de pensar nessas coisas. A palavra desenvolver traz a ideia de um esforço contínuo, perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não, mas quem que vai perseverar até o fim? Os salvos vão perseverar, irmão. Como que eu vou saber quem é salvo? Aquele que vai chegar lá no fim perseverante. Esses vão perseverar até o fim. Lucas 13, 23 diz assim, ó: e alguém lhe perguntou, Senhor, são muitos que são salvos? Jesus respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que é a porta estreita? A porta estreita é um processo de desenvolvimento de um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. Nós andávamos pela porta larga, agora nós encontramos uma porta estreita, e agora nós temos que desenvolver para a gente caminhar por esse processo. Tem que caminhar por esse processo. Mateus 11, 12 diz assim, ó: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? São valores que vão na contramão desse mundo. São os valores que vão contra os valores de Deus. E a gente tem que se esforçar para se apoderar desses valores em nossas vidas. Porque o mundo vem com tudo contra isso, contra os valores do reino de Deus. E a gente tem que se esforçar para que esses valores, realmente, nós possamos viver esses valores em nossa vida. O reino dos céus é tomado à força, é uma expressão que significa que o reino de Deus é conquistado com esforço, determinação e compromisso. Esforço, determinação e compromisso, desenvolvendo a salvação. Porque nós fomos resgatados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então agora tem que ter esforço, tem que ter determinação para viver todos os valores desse reino, para viver esse estreitamento, para viver essas coisas em nossas vidas. Olha o que 2 Coríntios capítulo 2, 15 diz assim, ó: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como os que se perdem. Para com este, cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem poderá
Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Sabia? Para os que são salvos, você vai ser cheiro de vida. Mas para aqueles que se perdem, você vai ser cheiro de morte. Você é esse bom perfume. Você tem esta palavra de vida para aqueles que vão ganhar essa vida, e palavra de morte para aqueles que não estão comprometidos com isso, não estão predestinados para isso. Desenvolver é perseverar até o fim. O propósito que Deus deseja é que alcançamos a semelhança de Cristo. Não é só nos salvar e nós ficar aqui, a Deus dará, esperando Jesus voltar. É enquanto nós estamos aqui, nós vamos nos desenvolvendo, e vamos nos desenvolver o quê? Para se tornar a semelhança de Cristo. Quanto você está parecido com Cristo desde o dia em que o Espírito Santo te selou? O que você tem de parecido com Cristo? O que você olha e é completamente diferente de Cristo. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E que ao justificou, a esse também glorificou. Você repara que são tudo palavras no futuro. Ao que predestinou, ele vai chamar? Não, ele já chamou. Ao que chamou, ele vai justificar? Não, ele já justificou. E ao que justificou, ele vai glorificar? Não, ele já glorificou. Recebemos de graça essa gloriosa propriedade, mas agora precisamos cultivá-la. Cultivá-la, não a cultivamos para possuí-la, mas porque já a possuímos. Já possuímos isso. A posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. Isso tinha que produzir em nós reverência a Deus e não nos relaxarmos com isso. Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é vossa. Desenvolve com temor, com reverência a Deus, com aquilo que Ele te deu. Tu não merecia essas coisas, mas Ele te deu por pura graça. Nosso grande temor deve ser em ofender a Deus e desagradá-lo. Depois de Ele nos ter amado a ponto de nos dar seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse deveria ser o nosso grande temor. Nossa grande motivação não é medo de ir para o inferno. Como tem crente com medo de ir para o inferno? E às vezes se esforça com medo de ir para o inferno, de perder a sua salvação. A nossa grande motivação é não entristecer o nosso Pai. Não é medo de perder aquilo que Ele nos deu, não é medo de ir para o inferno. Isso é muito raso, irmão. A nossa motivação é não entristecer o Pai, aquele que nos deu essa salvação. Olha que Romanos 8:15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa é a nossa grande motivação. Não é o terror, é o amor. Não é o medo de ir para o inferno, é a certeza que estamos indo para o céu, porque Ele nos amou. Isso deveria ser a nossa motivação maior. Isso deveria fazer com que a gente se esforçasse mais, desenvolvesse mais isso que Ele nos deu. Esse temor é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo, uma ansiedade para fazer o que Deus gosta, para fazer a vontade de Deus. Esse é o temor que nós temos que ter. Hoje muitos demonstram intimidade com Deus em palavra, mas uma imensa distância dele na vida.
O desejo pela salvação é uma obra de Deus. Filipenses 2:3 diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. O desejo pela salvação vem dele. Ele efetuou esse desejo no seu coração. O começo do processo da salvação não depende de nenhum desejo humano. Só Deus é quem pode despertá-lo. A nossa parte é não murmurar, irmão. Fazei tudo sem murmuração, sem reclamar. O povo no deserto, o grande pecado do povo do deserto foi a murmuração. Estava de tudo para eles. Não mereciam ser salvos, não mereciam maná caindo do céu, não mereciam nada, mas Deus dando tudo e eles reclamando. Não é só desenvolver a nossa salvação por amor àquilo que Deus fez por nós. É desenvolver sem reclamar, sem murmurar. Que a gente veja de crente fazendo as coisas para Deus, mas toda a vida reclamando, toda a vida murmurando. Às vezes a Vera pede para fazer uma coisa para ela, eu faço, mas faço reclamando. Ela assim, mas faz, mas toda a vida reclamando. Eu assim, é verdade. Ai, que chato. Sabe quando você faz uma coisa sem vontade? Não faça as coisas para Deus sem vontade. Não façam as coisas para Deus murmurando. As coisas para Deus têm que ser feitas com alegria em nossos corações. Com alegria em nossos corações. A nossa parte é não murmurar. Ele está efetuando tanto querer como o efetuar em nós. A nossa parte é viver isso sem reclamar. Porque a velha natureza vai estar querendo reclamar. A carne vai estar querendo reclamar. Mas nós não vivemos mais pela carne, nós vivemos pelo Espírito. Nós temos é que se entregar ao querer e o efetuar de Deus sem estar reclamando. Porque quando a gente não reclama, as coisas são feitas com mais excelência. As coisas se desenvolvem com mais naturalidade. O nosso desenvolvimento, a nossa salvação é desenvolvida com mais naturalidade. Com mais naturalidade. Hebreus 12:1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele já consumou a nossa fé. Sabe por que está pesado essa corrida que nos foi proposta? É porque tem muito embaraço. O pecado assedia e a gente fica dando bola para o pecado. Nem olha para ele. Pessoas que ainda ficam assediadas pelo pecado, com os embaraços da vida. E essa corrida se torna difícil. E não consegue se desenvolver nessa corrida. O Espírito realiza o que a lei não consegue realizar em nós. A lei poderia dizer às pessoas o que deveriam fazer, mas não poderia dar-lhes o poder, nem mesmo a vontade de fazê-lo. Foi o Espírito que nos deu o poder para fazer a vontade de Deus, para viver o querer e o realizar e o efetuar de Deus em nossas vidas. Foi o Espírito Santo que fez isso, que nós nunca ia querer querer se aproximar do querer, da vontade de Deus, e nem fazer as coisas que Deus queria que nós fizéssemos. Romanos 8:3 diz assim, portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. 2 Coríntios 3:4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Sabe por que você confia em Deus? Por causa de Cristo.
fosse por causa de vocês, seria uma confiança morta. Mas é pelo que Ele fez por nós, é por intermédio dEle que nós confiamos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não vem de nós mesmos, não vem da nossa força, da suficiência, no operar de Deus em nossas vidas. E nós vamos desenvolvendo isso aí sem murmurar, sem reclamar. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito que dá vida. Deus trabalha em nós e nós trabalhamos para Deus, somos cooperadores de Deus. Só cooperamos daquilo que Ele está fazendo em nós, através de nós. Se Deus não trabalhar em nossos corações, jamais teremos vontade livre quando se trata de realidades espirituais. Jamais teríamos. Quem de vocês, Lucas 12, 25, Jesus falando, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Eu me preocupo com a minha saúde, eu me cuido, com a minha alimentação, eu me esforço. Mas você não faz isso para acrescentar dias na sua vida. Não pense que é para acrescentar dias, está errado. Tá? Porque se Deus quiser, amanhã você não respira mais. Quem vai acrescentar mais um dia na nossa vida é Deus. Amanhã, quando se acordar, a misericórdia dele se renovar sobre nossa vida. O nosso desejo de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, não é para viver mais tempo, mas é para viver esse tempo que Deus tem para nós, desenvolvendo a nosso caminhar. Porque se for isso eu vou viver 80, 90 anos. Não, esquece, mas você não sabe o dia de amanhã. É igual a vida que nós temos, foi Deus que deu. E agora a gente vai desenvolvendo essa nossa vida, nos cuidando, não para acrescentar mais dias. Não, porque Jesus falou que não pode acrescentar mais um dia na sua vida. Esses são cuidados para que os dias que Deus vai acrescentando, a gente possa viver com qualidade de vida, mas não para acrescentar mais dias, para viver mais, viver 100 anos. Porque sei que quem acrescenta dias em nossas vidas é Deus. Nós apenas nos cuidamos para viver com saúde esse dia que Deus vai acrescentando, só isso. Se Deus quer que eu vá até 100 anos, eu vou. Se Ele quiser que eu vá até 80 anos, se Ele quiser que eu vá até 150 anos, eu vou. Mas se não, amanhã Deus do céu, deu para ti, deu. Porque ninguém pode acrescentar nenhum dia na sua vida. E eu não tenho capacidade de escolher Deus. Somente Adão, antes da queda, teve livre-arbítrio. Somente Adão tinha essa capacidade de escolher. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos em queda. Adão não tinha caído ainda. Enquanto o homem estiver aqui na beira do abismo, ele pode decidir pular ou não. Deus diz, não pula que tu vai morrer, Adão. Só Adão tinha essa liberdade. Quando ele pulou, acabou-se. Depois que pula, irmão, não dá para decidir mais nada. E nós nascemos nessa queda livre. Nós não podíamos decidir mais por Deus. É Deus que teve que ir lá, pegar. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Nós estávamos caindo, irmão. Mortos em nossos delitos e pecados. Nós jamais escolheríamos Deus se Ele não tivesse nos resgatado com cordas de amor. Ele nos escolheu. Um homem diante de um abismo só pode decidir não pular. Mas depois que pula, irmão, acabou-se. Velho? Tenta secar. Acabou-se. Vai descer.
Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com total incapacidade de escolhermos Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, a não ser que o próprio Deus tire do abismo e lhe diga: este é o caminho, andai por ele. Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Hein? Todos nós andamos, tá? Todos nós andamos outrora no mesmo espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É Ele que veio e nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos. Nossa salvação tem início e consumação na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira vida cristã não pode permanecer no mesmo lugar. Deve estar em contínuo processo. Judas capítulo 1, versículo 3 diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ei, eu queria falar sobre a salvação, acerca da salvação que compartilhamos. Nós compartilhamos uma salvação, mas eu quero dizer, combatam pela fé. Se esforcem, ele estava dizendo. Vocês foram salvos, mas se esforcem, batalhem pela fé de uma vez por toda, confiada aos santos. Judas, esse aqui é irmão do Tiago, meu irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Aqui estava acontecendo algo. Falsos ensinos estavam entrando na igreja, falsos profetas, falsos mestres, ventos de doutrina. E a fé aqui é a fé naquilo que era o verdadeiro evangelho. Ele é assim: vocês têm que batalhar por isso. Vocês têm que se esforçar para continuar vivendo o evangelho. Você tem que confiar naquilo que foi dito, porque muitas pessoas estão falando outras coisas. Existe uma graça barata aí, irmão, que transformou a graça em libertinagem. A graça não é uma licença para pecar. A graça é uma responsabilidade para se santificar ainda mais. Mas existem muitas coisas aí que nós temos que batalhar por essa fé para continuar acreditando naquilo que Deus, nessa fé que de uma vez por todas nos foi dada, para compartilharmos com alegria a salvação que Deus nos deu. Jesus disse assim, ó: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai e os seus anjos, e prestará, se todos prestarão conta diante dele por aquilo que fizeram e que deixaram de fazer. Sabia que nós vamos prestar conta? Eu acredito que vamos, pelo peso da responsabilidade que Deus nos deu. E tomara que seja, prestemos conta mesmo, pelo aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que deixamos de desenvolver.
hora que nós chegamos diante de Deus, assim, pera. Sabia? Lá no teu trabalho tinha um escolhido lá, era para te pregar para ele, tu nunca falou de Cristo para ele, eu tive que enviar outro para pregar. O galardão que era para ti, eu vou ter que dar para ele. Porque tu nunca te preocupou em falar do meu reino para ele, do evangelho que tinha poder para salvar a vida dele, para despertar ele do sono. E tomara que nós sejamos cobrados mesmo, pela nossa negligência, muitas vezes, de fazer o que temos que fazer e deixamos de fazer. Vai ter hierarquia lá no céu? Não acredito que vai ter. Vai ter inveja? Não, inveja não vai ter. Mas vão chegar lá e vão reconhecer que realmente a gente vai estar nessa posição, aquilo nessa, a gente vai entender que ali é a nossa posição mesmo. Muitas vezes porque quando fala de coroa, não fala de salvação, fala de galardão, tá? Porque quando os anciões jogam a coroa diante de Jesus, não é a salvação deles, é a autoridade que eles tinham, o galardão que eles tinham lá. Então guarde essa autoridade que Deus te deu, use o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, para que você não perca isso que Deus te deu. Porque às vezes você deixa de fazer algo, alguém vem, aparece e falha no seu lugar. Aí você fica reclamando. Chegou depois de mim, já está fazendo isso, mas está fazendo mesmo. Você não desenvolveu o ministério, não desenvolveu o dom que Deus te deu agora. Então guarde aquilo que Deus te deu, desenvolva aquilo que Deus te deu. Negue-se a si mesmo. Porque Jesus, quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, ele deu uma opção, né? Quem que veio? Ninguém, irmão. Quando Jesus falou isso, ninguém veio após ele. Sabe por quê? Porque ele disse assim, negue-se a si mesmo. Negue quem você é. Come da minha carne e do meu sangue. Eu tenho que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Todos deram as costas, irmão. Por quê? Porque sem o Espírito Santo ninguém consegue negar-se a si mesmo. Sabe quando começou a ser acrescentado os salvos na igreja? Quando o Espírito Santo veio. Porque sem o Espírito Santo nós não temos poder para negarmos a nós mesmos. É o Espírito Santo que nos empodera para negar a velha natureza. É muito difícil negar-se a si mesmo. Negar quem nós somos. Jesus não disse assim, aquele que quiser vir após mim tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Não, ele não deu uma lista de regras. Ele disse assim, negue-se a si mesmo. Sabe o que ele diz? Você não precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Você tem que deixar de fazer isso, isso, isso e aquilo só. O negue-se a si mesmo é deixar de fazer aquilo que nós fazíamos. É deixar de ser aquilo que nós somos, que nós éramos. Ele disse assim, deixa de ser o que vocês eram. Param de fazer o que vocês faziam, que o que vocês vão fazer agora, quem vai fazer é eu em vocês. Quantas coisas que você está negando até hoje? Que você insiste em continuar insistindo com aquilo, até que chega um ponto, não dá, tem que negar isso. Porque Jesus quer me dar isso, mas se eu negar isso, como que eu vou pegar isso? E negar, irmão, é trazer para a luz daquilo que Jesus tem para nos dar. É dizer, realmente isso aqui não serve mais para mim. Eu quando vim para Jesus foi assim, eu custei negar muitas coisas. Eu queria estar com Jesus, mas com um monte de coisa que eu trazia junto, um monte de pensamento, um monte de até que eu pensei, não, tem que, para com isso aí, cara. Larga essas coisas aí. Tu não vai conseguir fazer o que eu tenho para fazer através de ti, se eu ainda estiver embaraçado com essas coisas aí. Nega isso aí de uma vez. Negue-se a si mesmo. Wagnaldo, mas não é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo? Sim, claro que é. É Ele que vem e te convence. Porque se Ele não vier convencer, você nunca vai achar que é um pecador que está debaixo da ira de Deus, ele está debaixo da condenação. Você vai sempre achar que é bonzinho.
não matou ninguém, não rouba. Mas quando ele vem, ele te convence que até os teus pensamentos, até as tuas vontades são pecado. É ele que te convence. E onde é que eu entro nessa? Ele te convence dos pecados, mas é você que abandona, sabia? É você que nega esses pecados. É você que abandona essas coisas. Ele vem e te convence dos teus pecados, mas agora vem a tua responsabilidade de abandonar essas coisas. E o que é que se chama isso? Arrependimento. Ele vem e me convence, eu vou me arrependendo e vou largando mão, eu vou abrindo mão e eu vou me negando a mim mesmo. E eu vou perdendo a minha vida, porque se eu quiser continuar com essa vida, eu nunca vou ganhar a vida que Deus tem para mim. Mas quando eu começo a perder essa vida, Deus começa a me dar a vida que Ele tem para mim. E o que é essa vida? É me fazer a semelhança do Filho dele, Jesus Cristo. Quando trouxeram aquela mulher adúltera e jogaram aos pés de Jesus, e todo mundo queria apedrejar, apedreja, mata. Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se tiver alguém aqui que já negou-se a si mesmo, atire a primeira pedra. Eles olharam assim e foram largando as pedras. E aquela mulher chegou, Jesus chegou para Jesus: ninguém te condenou? Ela assim: não. Ele assim: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e negue-se a si mesmo. Vai e nega essa vida. Eu estou te dando uma nova chance. Ele nos deu uma oportunidade. Nós merecíamos morrermos, irmão, mas Ele nos livrou do salário da morte, que era o pecado. Ele nos deu uma ordem: ei, vai. Porque se vocês quiserem caminhar comigo, tem que viver uma negação constante de quem vocês eram. Vai e não peca mais. Vai e viva uma nova vida. Jesus nunca chamou os fariseus, os religiosos da época, de pecadores. Mas sabe de que Ele chamou eles? Filhos do diabo. Diabo é o quê? Pai da mentira. Chamou eles: rapaz, vocês são mentirosos igual o pai de vocês. Vocês são hipócritas. Vocês botam um jugo pesado sobre as pessoas, mas vocês não mexem nem com o dedo. Vocês não conseguem desenvolver o conhecimento que vocês têm. E Jesus vem para desenvolver isso na mente dele. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Ouviram o que foi dito, eu vos digo. Desenvolva isso. Desenvolva a mentalidade de vocês. Desenvolva o que vocês conhecem de Deus. Não fique estagnado aquilo que vocês ouviram. Mas contextualiza esse livro para ver o que Deus quer falar com você, para te dar desejo para desenvolver isso e viver isso em suas vidas. Mateus 24, 24, Jesus diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você ainda acha que você pode ser enganado? Não. Ele assim: vai surgir falsos mestres e falsos profetas, mas os eleitos não vão ser enganados, porque não é possível. Se você encontrar alguém que foi enganado, pode ter certeza, nunca foi um eleito de Deus, porque não é possível enganar aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Se possível, vou enganar, mas não é possível. Por isso você está aqui, domingo após domingo, ouvindo palavras de repreensão. Você não vem aqui para ouvir uma palavra de prosperidade, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Se você quiser ouvir essas coisas, vocês vão em outro lugar. E eu sei que só vão ficar aqui aqueles que realmente entenderam o Evangelho.
vamos entender que precisamos, dia após dia, nos desenvolver cada vez mais. E para que desenvolver a nossa salvação? Para terminar, Filipenses 2,15, Paulo diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, ou seja, vocês são luz do mundo. Uma vez um primo meu que não acredita em Deus falou assim para mim: vocês crentes aí se esforçam para fazer as coisas, para vocês fazer as coisas certas, tem que ter uma promessa de vida eterna, né? Um céu depois da morte, senão você não fazia. Nós não precisamos ter promessas para fazer as coisas boas. Eu disse: não, está enganado. Eu não faço o que eu sou, pela graça eu sou o que sou. Eu não faço para conquistar nada, porque Ele já conquistou para mim. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para guardar isso que Ele conquistou para mim. Não sei quanto a fé de você. Se você tem medo de perder aquilo que Jesus conquistou para ti, a Bíblia fala que nada pode me separar do amor de Deus. Mas eu posso me separar do amor de Deus, eu posso dizer não para Deus. Eu pergunto para você passa isso no seu coração? Passa isso na sua cabeça, Júlio? Um dia ele diz assim: não quero mais saber de Deus. Então é só isso que pode te separar. E uma hora que tu cair, tu vacilar, eu tenho certeza que tu nunca vai ser feliz. A tua vontade vai ser sempre correr de volta para Deus. Sabe por quê? Porque Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Para terminar, eu quero falar a doxologia, saudação final de Judas, no capítulo 24, que ele diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quem aqui crê que Deus é poderoso? Quem aqui crê que Deus é poderoso para ressuscitar o morto? Quem aqui crê que Deus é poderoso, se Ele quiser, curar um câncer? Quem que Deus, que não existe nada impossível para Deus? Você crê que Ele é poderoso para impedir você de cair? Porque se você tem medo, é porque você não crê no poder de Deus. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ele é poderoso para te impedir de cair, e essa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até aquele dia, e Ele vai fazer isso, sabe com o quê? Com muita alegria. Com muita alegria. É com alegria que Ele vai te apresentá-lo diante da sua glória, sem mácula. E Ele tem poder para isso. Então desenvolva isso, alegre esse Deus que é poderoso para te levar até lá. Viva essa alegria. Se esforce para desenvolver isso que Ele te deu. Você não vive mais como você vivia antes. Você nasceu de novo, você é nova natureza em Cristo Jesus. Ele é poderoso. Ao único Deus, versículo 25 de Judas, capítulo 1. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Desenvolva a sua nova natureza, desenvolva o seu novo nascimento, mas faça isso tudo para a glória de Deus, porque o que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Ele já conquistou um bem maior. Ele conquistou um lugar na eternidade. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então viva
para glorificar esse Deus. Amém? Vamos colocar de pé. A gente vai fazer uma oração, as famílias se unem aí, e por essa palavra que eu sei que se vocês quiserem dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos fazer uma oração, daí depois o Rodrigo vai dar um recado final aqui para toda a igreja, daí não saiam depois, tá? Recado muito importante. Não tão importante quanto aquilo que foi pregado agora. Leve essa certeza aos corações de vocês e que isso tire de vocês o medo de ir para o inferno, mas a certeza de agradar a um Deus que está te levando para o céu. Amém? Obrigado, Senhor, por essas famílias, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou com a sua infinita misericórdia. O evangelho da salvação, o seu Filho naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, era tudo aquilo que nós precisávamos, Senhor, para que pudéssemos encontrar o caminho, a verdade e a vida, que nos trouxe, Senhor, paz que excede todo entendimento, Senhor. Então eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para guardar a nossa salvação e para guardar cada um que está aqui, Senhor, de toda a enfermidade, de todo o medo, de toda a culpa, Senhor. O Senhor tem poder para restaurar relacionamentos, restaurar famílias, porque o Senhor detém todo o poder. Então opera em nós, Senhor, tanto querer como efetuar. E que nós possamos viver o seu querer e o seu efetuar, Senhor, sem murmurar, sem reclamar. Porque tendo o que comer e o que vestir, devemos sempre dar graças a Ti, Senhor. Então te agradecemos, Senhor, por essas famílias. Te agradecemos porque essa palavra tem poder de libertar, de nos chamar mais à santificação, a desenvolvermos mais quem nós somos em Ti e nos tornarmos pessoas melhores, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Sabemos que o Seu Espírito Santo tem operado em nós, não vivemos mais no curso desse mundo, não vivemos mais conforme a carne, mas vivemos pelo Teu Espírito em nós. Então ajuda-nos, Senhor, a viver essas verdades e sermos uma igreja, Senhor, que vai dar testemunho, Senhor, a este mundo, que vamos ser luzeiros deste mundo, vamos ser luz, e que as pessoas possam olhar em nós e ver, Senhor, a imagem e semelhança do Seu Filho amado. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Amém. Vamos, Rodrigo. Boa noite a todos. Pode se sentar, por gentileza. Vai ser um recado rápido. Já tem um aqui para nós, né? Pós-culto, aqui atrás. Venda de lanches ali. Vai ser uma bênção. Então, o recado que a gente quer dar, né? Para toda a igreja, na verdade é uma convocação, né? A pedido do pastor Eliseu e também do nosso pastor Davi, que é o nosso pastor presidente, né, que fica na sede lá em São Paulo. É que no dia 13 de abril, o segundo domingo, nós teremos Santa Ceia lá na sede em Tubarão, com as 3 igrejas reunidas, início 9 horas da manhã, né, a igreja de Tubarão, a igreja aqui de Capivari Santa Lúcia e também a igreja lá da Ilhotinha, certo? E nesse mesmo dia será feito, né, a ordenação pastoral
né, do presbítero Wagnaldo, ou seja, a oficialização a pastor, né, cargo que ele já vem exercendo, então vai ser oficializado o seu ministério pastoral. Amém? E também a transição de lideranças lá da igreja da Ilhotinha, né? Está vindo um pastor de São Paulo para dar continuidade aos trabalhos lá da igreja da Ilhotinha. Pastor Nery já esteve aqui pregando, acredito que muitos conhecem, né? O irmão Antônio, o presbítero Antônio, né, já vinha pedindo lá, né, um novo pastor para dar continuidade lá. Ele vai continuar no ministério também, mas vai ser feito essa transição. Então vai ser no segundo domingo de abril, dia 13 de abril, teremos Santa Ceia lá na sede, com as 3 igrejas reunidas, a partir das 9 horas da manhã. Amém? O pastor Davi, né, esse que eu citei, ele também vai estar presente. E não teremos a ceia aqui no primeiro domingo, né, que seria 6 de abril. Então, domingo que vem ainda é dia 30, dia 6 de abril, culto normal aqui, mas não vai ser Santa Ceia aqui, vai ser dia 13 lá em Tubarão. O alimento, pode trazer dia 6, né, irmã Regina? Pode trazer dia 6, né, aquele alimento que a gente traz para formar ali as cestas básicas. E depois, a partir de maio, né, volta a ceia aqui no primeiro domingo. Amém? Deu para entender bem? É isso? Vamos nos colocar de pé, já foi orado, então vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam aqui do lanche aqui atrás e também a palavra que foi pregada. Deus abençoe.